Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia, possa abrir em Hebreus. Cartas aos Hebreus, capítulo 11. Eu agradeço a todos por ter estendido as mãos perante a minha vida. A Bispa Carminha me lembrou de uma responsabilidade. Quando eu fui convidado para pregar, eu tremi, porque falar da gente é fácil, mas falar da palavra do Senhor exige algo da nossa vida. E eu me sinto muito honrado por essa oportunidade, por ter confiado essa oportunidade de estar aqui neste altar, porque nós temos visto que este altar Deus tem velado, cuidado. Amém? Quem achou? Amém? Glória a Deus. Você que está assistindo também, a paz do Senhor. Se você tem uma Bíblia também, gostaria de estar acompanhando. Amém? Deus tem uma palavra para nós esta noite. Eu não sei o que Deus vai falar conosco. Amém? A presença do Senhor é real neste lugar. A presença do Senhor é real. Amém? Diz a palavra do Senhor assim. Hebreus capítulo 11, versículo 32, 33 e 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Eu vou ler mais uma vez. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Feche os seus olhos. Estarei orando por cada vida, Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, a qual o Senhor me colocaste, Senhor, esta responsabilidade, Senhor, para estar passando para a Tua igreja, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Deus, e todos que estão aqui hoje, Senhor, nada, Senhor, vem impedir da Tua palavra de encontro a estas vidas. Eu repreendo todo espírito da insolência, todo espírito do mal, toda barreira que opera, Senhor, a querer, Senhor, impedir dos Teus filhos tomar posse da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que eu lhe peço a Ti, Senhor, desde agora, Senhor. Amém, Jesus. A carta aos Hebreus foi escrita por um homem usado por Deus, que a Bíblia levantou. Deus levantou 40 pessoas para escrever a palavra do Senhor. E aqui, buscando referência a respeito deste livro, não mostra quem que escreveu, que diz que é um escritor desconhecido. Mas aqui diz que essa carta aos Hebreus foi escrita para os crentes judeus, a qual se converteu ao cristianismo. E quando a pessoa se converte ao cristianismo, Deus abre as portas, Deus abençoa.
Mas é depois de Deus abençoar, Deus começa a nos provar. Amém? Gostaria que o irmão colocasse o tema da mensagem: a escolha de Deus. Deus te escolheu para estar aqui, para ouvir esta palavra. Deus te escolheu para você servir ao Senhor. E Deus escolheu os judeus para servir a Ele. E no momento de lutas, os cristãos judeus quiseram voltar, largar a fé em Cristo. E foi escrito estas palavras, e uma delas, relembrando o Antigo Testamento, porque eles conhecem bem, e começou a demonstrar a fé que aquele povo tinha. Hoje nós vimos pessoas estudadas, capacitadas, para estar em posições elevadas, mas às vezes Deus escolhe pessoas simples, pessoas que a sociedade não dá nada, para propagar a tua palavra. Mas aqui nós lemos que não haveria tempo para nós falar de Gideão, de Davi, de Sansão, de Jefité, de Samuel e de todos os profetas. Deus te escolheu para você ser profeta no seu lar, para ser profeta ao seu vizinho de banco. Fala para ele esta noite, essa tarde: o Senhor te escolheu. Deus quer se manifestar na tua vida. A glória do Senhor vai se manifestar na tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Deus te escolheu. Esse tema o Senhor mostrou num versículo, em Mateus capítulo 22, o verso 14, que a palavra que o Senhor Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor chama muitos, mas eles escolhem alguns, poucos. Você foi escolhido. Você está aqui hoje, o Senhor escolheu você. Não era para você estar no culto da 19, era para você estar no culto da 17. E aqui diz, no capítulo 11, Naman de Kebe, Achou de Kebe, Anás, a presença do Senhor é real neste lugar. Você pode glorificar, exaltar o nome do Senhor. O Senhor quer te ouvir esta noite. Aleluia, aleluia. Diz assim no versículo 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Você está aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. E para ouvir a palavra do Senhor exige dedicação. Ouvir todo mundo ouve, mas escutar é diferente. E Romanos diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. No versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então exige algo da nossa parte, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é fiel e galardoador para aqueles que o buscam. Você veio aqui hoje para buscar a presença do Senhor. Você veio aqui hoje para exaltar ao Senhor, glorificar o que Ele tem feito, ou veio para aqui glorificar ao Senhor porque Ele é? Hoje eu faço uma pergunta para você: foi difícil você vir para a igreja hoje? Foi. Nós começamos uma batalha. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor, nós entramos numa guerra. E tem sido difícil.
para todos nós estarmos na casa do Senhor, para vir na oração, porque o inimigo das nossas almas não quer que nós alcançamos as promessas do Senhor, a recompensa do Senhor. O inimigo das nossas almas não quer que você seja abençoado, que você seja a diferença na sua família, que você seja um canal de bênção para a sua família, mas o Senhor te escolheu para você fazer a vontade dEle no meio dos seus familiares, você ser exemplo, porque ser crente para a família não é fácil, mas o Senhor te escolheu. Aqui diz que falta tempo para falar a respeito de Gideão, e nós estaremos aqui hoje falando de Gideão. Alguns meses atrás foi lançada a biografia de um líder, e fala assim: nada a perder. Vocês viram o noticiário que fizeram filas para comprar? São exemplos de pessoas que venceram na vida. Muitos gostariam de escrever a sua biografia, transmitir a sua experiência de vida, de conquista, para que as pessoas possam ler, e através dessa palavra, um incentivo para aquelas que estão fracassadas, aquelas que olham para a sua vida, não vê mais esperança, demonstrar coisas que te ajudam no dia a dia. E esse livro bateu recorde, e já faz dias, meses que está em primeiro lugar. Mas aqui nós vemos nessa carta aos Hebreus que faltaria tempo para falar desses homens. Gideão foi juiz durante 40 anos. Depois de 40 anos, o povo se desviou. Quando ele estava ali governando o povo, era bênção. O pastor Heber, na sua mensagem, ele a citou. Vamos abrir a sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 6. Quando ele foi lendo exemplos, e aí ele chegou, e o Senhor já tinha dado essa palavra para mim, e aí chegou, ele falou, no capítulo 6, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos do Midianita por 7 anos. O Senhor tem um modo de trabalhar, que às vezes a gente não entendemos. Esse povo, diz aqui a palavra do Senhor, que eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor deles, mas o Senhor olhou para dentro do coração deles, que ele estava clamando, porque aqui diz que eles sofreram durante 7 anos, o que ele estava pedindo, era para que aquele sofrimento saísse da vida deles, porque os medianitas atacavam e roubavam todos os seus mantimentos, mas ele queria, para que Deus viesse tirar essa perseguição, não mudança de vida, não reconhecimento dos seus erros e se converter. Nós vimos aqui a misericórdia de Deus, mas Deus não foi a primeira e nem a última vez que ouviu. Olha aqui, versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhe ouviu, enviou um profeta, que lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirarei da casa da servidão, e vos livrarei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, expulsei de diante de vós, e vós dei a sua terra, e disse eu, o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, e cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Deus me enviou hoje, para falar essa palavra para você como um profeta,
cabe você aceitar ou não. Como Deus enviou um profeta para falar: não temais aos deuses dos amorreus, não temais, somente isso. E eles não deram ouvido à voz do profeta. Nesta tarde, não deixa nada te impedir de ouvir a palavra do Senhor. A tua vitória pode chegar hoje, mas depende de você. Se alguém quer conversar com você, vamos ouvir a palavra do Senhor. Se vir sonolência, talvez o cansaço da semana, do almoço, repreende. Por isso é seta, para que você não tome posse da palavra do Senhor. O profeta está aqui hoje para ministrar sobre a sua vida. E o povo não ouviu a voz do profeta. E veio sobre eles a perseguição dos amalequitas. Que aqui diz que o povo teve que fugir para as montanhas. E ali construíram cavernas. Começaram a produzir, plantar. Mas aí o inimigo vinha e roubava aquilo que você produziu. Aquilo que eles produziram. Mas para que isso? O Senhor tem um modo de trabalhar na nossa vida. Glorificar ao Senhor quando está bem é fácil. Mas glorificar ao Senhor quando está tudo difícil não é fácil. Mas a verdadeira adoração é aquele que adora em espírito e em verdade. Aquele que no sofrimento você diz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. E aqui diz, versículo 11: então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás a Biazenita, e Gideão seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para que por salvo os medianitas. Gideão, homem valente, mas aqui diz que ele estava malhando trigo no lagar, e o anjo se assentou no carvalho. Eu procurei saber como era esse carvalho. É uma árvore cheia, muitas folhas. Quem passava de longe não avistava de baixo, porque o carvalho cobria tudo. E ali estava o lagar. Mas o lagar é uma bacia grande, que eles faziam vinho, não trigo. Trigo é na eira, lugar amplo, claro, bem ventilado. Porque quando eles malhavam o trigo, o vento assoprava e tirava as impurezas. Imagina dentro de uma bacia, Gideão, com medo do inimigo, malhando trigo, numa bacia. Mas o anjo do Senhor olhou para ele e viu dentro do teu coração que ele amava ao Senhor. Ele não se entregou àquela dificuldade para o inimigo. Ele não entrou em depressão. Ele fez o que era reto, continuou trabalhando. Você que tem um chamado, você que não tem sido visto, mas você está trabalhando, a sua hora vai chegar. Porque o Senhor Jeová está te vendo. O Senhor Jeová está te ouvindo. E está olhando dentro do teu coração, onde nenhum homem pode ver. No seu semblante pode haver choro, mas dentro do teu coração há algo que agrada ao nome do Senhor. Porque aqui nós estaremos vendo o que estava dentro do coração de Gideão, que despertou o Senhor e levantou ele para estar libertando o povo dos medianitas. Aleluia. Então diz a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. A princípio nós olhamos ele escondido debaixo de um carvalho, com medo dos inimigos. Mas ele estava vigiando aquilo que o Senhor ainda deu para eles, para sustentar sua família. E aqui diz: respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porque agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do Midianita. A promessa do Senhor estava dentro do coração de Gideão. A luta estava dolorida, mas lembravam o que os antigos disseram, que o Senhor fez promessa para ele, e isso não saiu do coração dele, porque a palavra do Senhor é ministrada, é falada, mas muitas vezes a luta, a perseguição, tem feito que você não lembrasse mais da promessa do Senhor. O ano que passou foi o ano da promessa. Deus fez promessa para você 365 dias. Agora chegou o ano da recompensa do Senhor. O Senhor prometeu: esse ano Deus vai recompensar sobre a sua vida. Eu não sei o que você está pedindo, mas o Senhor sabe, e Ele vai te abençoar esta tarde. Aleluia, aleluia. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarei Israel na mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com quem me livrarei? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Um diálogo com o Senhor. O Senhor enviou ele para libertar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto vier em tua mão para fazer, faça segundo as tuas forças. O Senhor viu que tinha algo no Gideão, porque para malhar o trigo no lagar não era para qualquer um, exigia muito esforço, era trabalho dobrado, não rendia, porque ele precisava separar as impurezas que há no trigo, exigia força, mas ele, a qual as suas promessas do Senhor alcançou a vida dele, e ele se humilhou dizendo: Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família não é reconhecida, não tem sido fácil viver no meio da escassez, mas ele se humilhou perante aquele que tudo pode. O Senhor quer fazer milagre na sua vida, não é através dos seus estudos, não é através da sua capacidade, da sua força. O Senhor quer fazer na sua simplicidade. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos ver que o Senhor levantou Gideão e mandou chamar aqueles escolhidos. Gideão foi e anunciou, mas o Senhor escolheu aqueles para fazer a diferença. Deus maravilhoso. 16 diz assim: tomou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te daqui, não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, eu disponha perante ti. E respondeu ele: esperarei que voltes. O Senhor chamou a Gideão, e ele pediu uma prova para o Senhor. E naquela época, como o povo estava vivendo com escassez, essa prova não é para qualquer um. O Senhor Jesus, Ele está esperando de nós esse tipo de prova. No momento de escassez, no momento que falta tudo, a família fica debilitada, os pais
responsável para trazer o sustento da casa. Mulheres que responsável também para trazer o sustento da casa. Não é fácil. Mas o Senhor não pediu para ele. Ele se ofereceu. Ele foi. E olha o que diz a palavra do Senhor. E traga a minha oferta. Ele despenha diante de ti, respondeu, esperai até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos, deu um efa de farinha, e a carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, ele o apresentou. Ofertar, quando a nossa conta está bem, é fácil. Ofertar quando tudo vai bem é fácil. Mas Gideão pegou aquilo que não tinha para ofertar ao Senhor. Ele pegou uma efa de trigo. Efa de trigo equivale a 20 quilos de trigo. Dentro de uma eira, é fácil malhar o trigo, rende. Mas dentro, chamando cais, cedebedecambia soubecas, onde é difícil produzir, onde as coisas não rendem, trabalha e não vê o resultado, e você tirar aquilo que não tem para apresentar ao Senhor, uma oferta agradável ao Senhor, como nós temos exemplo da viúva, que ela tinha só umas moedas que eram sustento, mas ela olhou a obra do Senhor, ela olhou a necessidade da igreja, e ela foi e ofertou tudo o que tinha para a obra do Senhor. E o Senhor Jesus sentado e olhou e disse que a oferta daquela viúva foi melhor daqueles ricos que trouxeram. Às vezes o Senhor está esperando uma reação tua. Dízimo é mandamento, oferta é amor. A oferta gera milagre. A oferta quebra a barreira. A oferta abre a janela do céu. Porque você vai olhar somente para a obra do Senhor. Vida sendo alcançada, vida sendo transformada pelo poder da palavra do Senhor, sendo transmitida pela televisão, transmitida para os homens de Deus, onde o projeto da igreja é enviar, mas tirar uma efa de trigo, onde que era o serviço dobrado, mas ele não olhou para as dificuldades. Ele queria saber o que Deus tinha para ele. Eu não sei o que você tem apresentado ao Senhor, mas o Senhor sabe, porque o Senhor ele tem enviado os seus anjos com uma caneta de ouro e escrevendo as tuas atitudes, a tua oferta de amor, a tua adoração de amor. Ele não está olhando para o ser, para o eu, mas a sua humildade. É isso que o Senhor quer, porque o Senhor te escolheu para você fazer a diferença. Está difícil servir ao Senhor, mas o Senhor te escolheu para fazer a maravilha do Senhor na sua família. Não é fácil servir o Senhor? Não é fácil. Pergunta para os pastores como que é. Mas quando o Senhor escolhe, Ele capacita. Quando o Senhor escolhe, Ele tira as barreiras. Quando o Senhor escolhe, Ele dá graça, dá unção, derrama misericórdia na sua vida. E aqui diz a palavra do Senhor: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia,
na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu as carnes e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Um diálogo. Você poderia ver aqui, mas Gideão não estava acreditando? Sim. Porque o que estava acontecendo, Gideão tinha perdido as esperanças, mas havia uma promessa na sua vida, no povo de Israel. E aí muitas pessoas são chamadas, mas o Senhor escolhe algum, e aí o Senhor prova, e a prova é para edificar, a prova é para crescimento, prova é para o nome do Senhor ser exaltado, prova é para você ter ousadia, prova é para quando você abrir os seus lábios, vida seja alcançada, vida seja edificada, prova é para que o nome do Senhor entre na tua família, porque os seus familiares vão ver as dificuldades, a luta, mas você não largou Jesus. Muitas vezes escuta, é só um tempo, é só um tempo só que você está ali. A palavra do Senhor diz que tinha 10 clamando ao Senhor, e o Senhor foi lá, não olhou dentro do coração deles, o Senhor foi e curou os 10, mas o Senhor sabia que um só retornaria na casa do Senhor para glorificar o nome dele, 9 iam embora. A porcentagem é muito grande, mas é triste em saber, porque esses são chamados, mas os escolhidos voltam para agradecer o Senhor. Os chamados vêm, só busca a bênção. Os 9 tinham chamado, mas o Senhor olhou dentro do coração aquele que era samaritano, aquele que não tinha promessa, e o Senhor viu a adoração dele. Eu não sei o que você é esta noite, se você é escolhido ou foi só um chamado. Eu não sei se você está aqui só esperando a bênção, mas eu digo esta noite, todo espírito maligno, todo mal que operar na sua vida, eu declaro falência, que você será esta tarde escolhido do Senhor. Levanta a tua mão, receba essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Você não está aqui hoje só para receber a vitória e virar as costas. Você está aqui para receber a bênção do Senhor e vir adorar a Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gideão foi escolhido para libertar aquele povo, mas foi provado. Gideão não tinha mais esperança, mas ele tinha uma promessa, e o Senhor olhou para dentro do coração dele. Aleluia. Deus maravilhoso. Vamos pular aqui. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o debate dos Midianitas, e a juntar após dele enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e Naftali, e saíram ao encontro com ele. Disse Deus a Gideão: se há de te livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e o orvalho estiver somente seca, e será do redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Gideão pediu uma prova para o Senhor, aonde? Na eira, não foi no lagar. Gideão já estava saindo ao território, na zona de perigo. Conversou com o Senhor, ofereceu perante o Senhor uma oferta agradável a ele, e o Senhor revestiu
com seu Espírito Santo. E Gideão já saía à eira, lugar amplo, arejado, com muita luz, não estava mais com medo do inimigo. E diz a palavra do Senhor que Deus provou, como Ele colocou, e ali a lã umedecida, no outro dia Ele pediu outra confirmação, que em volta da lã estaria molhado, e ali Deus o fez, porque uma responsabilidade o Senhor deu a Gideão, que seria vitorioso, ia vencer aquela batalha como fosse um homem. São 135 mil do exército dos amalequitas, e a Bíblia levantou 300 para vencer. Deus levantou 300 para vencer. Você faz parte do 31.700 ou faz parte dos 300? Se você faz parte dos 300, glorifica o Senhor, porque você é escolhido. Você é escolhido. E o Senhor preparou ferramentas, armas para ele. Olha aqui que diz a palavra do Senhor. No versículo 2, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregoar, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, ou como foi medroso, ou covarde, na outra tradução, volte e retire-se para a região montanhosa de Gileade. Então voltou o povo, 22.000, 10.000 ficaram. E disse mais o Senhor Gideão: ainda há povo demais, faça descer as águas, e ali provarei aquele que eu te disser, este irá contigo, e este contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer aos homens as águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se embaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens, e todos os restantes do povo se abaixou de joelhos e a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente, de todo que se retire, cada um para o seu lugar. Deus falou para Gideão provar aquele povo. Deus falou para Gideão para dizer aqueles que foram chamados e mostrar quem são os escolhidos. Foram ali muita gente. Deus falou: é muita gente. Poderia aqui falar o tipo de pessoas que estavam ali, mas o tempo não nos permite. Mas aqueles que desceram as águas, colocaram os seus lábios na água, Deus mandou tirar. Deus mandou Gideão chegar nos seus ouvidos e pregoar: tímidos, medrosos ou covardes, retira-se. Imagina aquela nação de Israel, aonde um homem foi convocado para guerrear contra o inimigo. Imagina as esposas deles, alegria. Vai mudar a nossa situação, vai mudar, as coisas vão melhorar, porque o povo de Israel estava muito debilitado. Imagina só aqueles homens retornando para suas casas. O que aconteceu? Eu tive medo. Eu não quis enfrentar o povo. Eu fui beber a água e fui reprovado.
O Senhor quer que você seja aprovado. O Senhor não quer que os seus familiares digam: você largou Jesus, você não estava orando por nós, você não estava falando do amor de Jesus para nós. O que aconteceu? É triste, mas isso aconteceu com aquele povo. Tinha muitos soberbos, muitos que conheciam de guerra, mas o Senhor nos chama os capacitados. O Senhor chama aqueles para capacitar, aquele que é humilde. Com a minha força, bem, amor, eu vou lá guerrear e vou trazer a vitória para o nosso povo. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer dessa maneira. Ele quer que você se humilhe. Ele quer que você se oferta ao altar do Senhor. Ele quer que você seja pronto a ouvir. Ele quer que você tenha fé. Você olhar para aquela situação e não há esperança, mas você confiar somente no Senhor, e o Senhor mudar, fazer diferença, o Senhor mudar o cativeiro. É isso que o Senhor quer, para que o nome dele seja glorificado. Ele te escolheu para isso, não para que você seja glorificado e pessoas vêm bater nas suas costas e dizer assim: se não fosse você, não tinha realizado. Se não fosse você, não tinha ganhado a vitória. Toda honra, toda glória seja ao Senhor. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. Continua humilde, continua dependente do Senhor, que a tua vitória chegará a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor estará abrindo as janelas do céu e derramando a sua vitória, a salvação do teu esposo, a salvação do teu filho, a sua família. Entrar para aquela porta, onde se encontra a foto dos seus familiares ali, você vai ver a mão do Senhor, a mão do Senhor, porque Gideão foi chamado, e a Bíblia diz que ele escolheu 10 pessoas e foi na casa do seu pai, porque o seu pai se tornou idólatra, e ali Deus deu vitória, porque ali o pai dele viu a mão do Senhor na sua vida. Não aqueles 10 homens, mas aqueles 10 homens estavam intercedendo, confiante no Senhor, e ali mostrou que onde ele servia Baal, não era capaz de enfrentar, e o nome do Senhor foi glorificado. O Senhor te escolheu para você levar a salvação na vida dos seus familiares. Como Gideão foi usado para ali falar do amor de Deus, mostrar aquela promessa que os antigos falaram, que Deus estaria dando uma terra abençoada, uma terra próspera. Os seus familiares vão ver que essa terra é abençoada, que essa terra é abençoada. Aleluia. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. O Senhor deu 3 ferramentas para o povo, os 300, e dividiu 100, 100 e 100. A primeira ferramenta, trombetas, que diz a tua glorificação, o teu louvor. Não é espada, não é sangue que você vai vencer. A nossa luta não é contra a carne e nem o espírito. A nossa luta não é contra a carne nem o espírito. Segunda, cântaros. E a terceira, tochas. Essas 3 ferramentas, trombetas, é a tua glorificação. O inimigo tem que escutar o aleluia, o glória a Deus, bendito és o Senhor, eu não vivo sem ti nada sou, xebebedecâmbia, sobenébia. A esta porta que Deus abriu, toda honra, toda glória seja dele.
não é através do seu conhecimento, porque quem dá sabedoria e inteligência é o Senhor. Toda honra pertence a Ele. Cântaros, nós não somos nada. Qualquer batido nos quebra. Tocha, Espírito Santo do Senhor. E Deus deu estratégia. Dividiu 300, 100, 100, 100. Cada um tinha um cântaro, que era ele. Tinha tochas, o Espírito do Senhor. Gideão foi revestido pelo Espírito Santo do Senhor. Você não vence sem esse revestimento. Você não vence. E o outro, tochas. E o outro, cântaro, trombetas, glorificação. Eles pegavam o cântaro, colocavam a tocha dentro do cântaro. E quando estava aproximando, eles tinham que quebrar o cântaro. O homem quebrado, o homem humilhado, o homem sem eu posso, eu consigo. O Senhor pode, Ele consegue. Está difícil salvar a minha família, mas Ele conhece, Ele sabe, Ele pode. O Espírito Santo dentro da sua vida. O Espírito Santo dentro da tua vida. Cântaro. E você vai glorificar, exaltar o nome do Senhor. Essa foi as ferramentas que Deus deu para eles, que Deus para nós. Vamos colocar em prática. Se você não é revestido pelo Espírito Santo, o Senhor esta noite vai te revestir. Esta noite o Senhor vai te encher, Ele vai te selar com o Espírito Santo, e você vai glorificar o Senhor. Você vai abrir essas trombetas, onde Deus te deu, para o nome dEle ser glorificado. Quando quebrava o cântaro, quebrava a sua arrogância, quebrava o seu orgulho, quebra a tua timidez. Você não será mais tímido com o seu vizinho, porque você vai abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor. Gosta quem gostar. Se você não gosta de abrir a boca e glorificar o Senhor, hoje o teu vizinho vai estar abrindo os lábios e glorificando o nome do Senhor. E esta palavra está nos quebrando esta noite. E o Espírito Santo estará brilhando sobre a tua vida, porque o cântaro quebrado brilha o Espírito Santo. E nesta noite eu te convido para que você seja quebrado. Seja quebrado. Seja quebrado. Seja quebrado, para que o Espírito Santo possa brilhar sobre a sua vida e Deus seja glorificado. A sua família vê o Espírito Santo. A diferença, o que você é, foi. Hoje você é de Cristo. Isso foi passado. Bebia, vivia caído, usava droga. Hoje não façam mais isso, porque o cântaro foi quebrado, e o Espírito Santo do Senhor está brilhando sobre a tua vida. O Senhor está ali, com os ouvidos atentos para ver o seu glória, o seu aleluia, o seu bendito serei. A presença do Senhor é real na sua vida esta noite. Deus maravilhoso, Deus santo. A presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste
Aleluia.